Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no universo da fantasia na literatura. Um território vasto, né? É demais. Vamos a uns guias, cronologias, o que a galera mais pergunta para tentar entender como esse gênero se divide em tantos estilos. Exato. A missão aqui é, tipo, mapear essa coisa toda, sabe? Desde aqueles mundos épicos, gigantescos, até a magia que está escondida aqui no nosso dia a dia. É um campo riquíssimo. E essa variedade toda, ela não é só para complicar, não. Imagino que não. Ela mostra a liberdade que os autores têm para explorar. Bom, tudo, né? A condição humana usando o imaginário, misturando com o real de jeitos muito loucos e criativos. Legal! Então tá, vamos começar do começo. O que une tudo isso? Qual é a base? Bom, acho que o fundamental é a presença de algo sobrenatural, mágico. Algo que simplesmente não existe na nossa realidade, né? Certo. O fantástico invadindo, isso. Mas a partir daí, a coisa começa a se ramificar bastante. E uma distinção chave, talvez a primeira, é entre alta fantasia e baixa fantasia. Ah, sim, essa eu conheço. Me explica melhor. Alta fantasia é quando a história se passa num mundo totalmente inventado. Um mundo secundário, com regras próprias, leis físicas que podem ser diferentes. Pensa na Terra-média do Tolkien. Clássico, O Senhor dos Anéis. Exatamente. Já a baixa fantasia, aí o fantástico acontece no nosso mundo mesmo. O mundo primário real. Tipo Harry Potter, o mundo mágico existindo escondido do nosso. Perfeito exemplo. Essa diferença já muda muito a experiência de leitura, sabe? Ou você mergulha de cabeça num lugar completamente novo, ou fica maravilhado com a mágica aparecendo no que é familiar. É uma dualidade bem interessante mesmo. E quando a fantasia puxa para o lado mais sombrio? Aí a gente fala de fantasia sombria, né? Dark fantasy. Exatamente. A Dark Fantasy, ela bebe muito na fonte do horror. O clima é mais pesado, os temas são mais adultos e a moralidade, ela é bem ambígua. Nada de preto no branco, então. Bem por aí. Pensa em As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, ou O Impacto de Berserk, do Miura. É outro tipo de sensação. E tem um termo que às vezes confunde um pouco, o Green Dark. Ele é a mesma coisa que Dark Fantasy ou tem diferença? Boa pergunta. Eles são próximos, mas o Green Dark, ele geralmente vai um passo além na desesperança. É mais nihilista, sabe? Mais pesado ainda. Sim. O mundo é cruel mesmo, violento, a moralidade é quase inexistente ou muito distorcida. E os protagonistas são bem falhos, muitas vezes anti-heróis, só tentando sobreviver num lugar horrível. Tipo A Primeira Lei, do Abercrombie? Exato. É um ótimo exemplo moderno. O que fascina nesses subgêneros é como eles usam a fantasia para refletir umas sombras bem complexas, né? Mesmo em cenários fantásticos. Faz sentido. Mudando um pouco o foco do tom para o cenário. Fantasia urbana. O que define essas... Uhum. Olha, o nome já diz bastante. O palco é a cidade moderna. A magia, os seres sobrenaturais, as sociedades secretas, tudo acontece ali nos becos, nos prédios, no metrô. No meio da nossa paisagem conhecida. Isso. Séries como Dresden Files ou Cidade dos Ossos fazem isso muito bem. Trazem o fantástico para perto, para o concreto da cidade. Cria um contraste bem legal. E a escala da aventura também parece criar divisões, né? Tipo, fantasia épica versus espada e feitiçaria. Sim, é uma questão de escopo, de tamanho da história. A fantasia épica geralmente tem aquelas jornadas enormes, o destino do mundo está em jogo, exércitos, magia poderosa. O Nome do Vento entra aí? Com certeza. Já a espada e feitiçaria, que é um subgênero mais antigo, lá do Robert Hayward com o Conan. Conan o Bárbaro. Esse mesmo. O foco é mais pessoal. É a aventura de um herói ou anti-herói mais individualista. Perigos mais localizados, a força, a astúcia e a magia muitas vezes é algo meio sinistro, misterioso. Entendi. Nossa, são muitas camadas mesmo. E ainda tem outras, né? Tipo, fantasia de portal. Sim, aquela em que os personagens viajam entre mundos, como Nárnia ou Alice no País das Maravilhas. E fantasia mítica, que pega mitos que já existem e
e reinterpreta. Neil Gaiman faz isso demais em Deuses Americanos. Ou o Rick Riordan com Percy Jackson, E tem fantasia histórica. que mistura fantasia com períodos históricos reais. Jonathan Strange and Mr. Norrell é um exemplo fantástico. Fantasia científica, que já mistura com FC, tipo Duna. Exato. Essa zona cinzenta entre os dois. E não dá para esquecer da mistopeia, que bom, não é bem um subgênero de enredo, mas é a criação de uma mitologia inteira, do zero. Como Tolkien fez com o Silmarillion. Precisamente. É talvez o nível mais profundo de construção de mundo. Uau! Então, olhando para esse mapa todo que a gente desenhou, o que mais te impressiona? Ai, a plasticidade da fantasia. A capacidade dela de ser tudo isso. Épica, íntima, sombria, luminosa, totalmente estranha ou assustadoramente familiar. É muito versátil. Demais. Cada subgênero é como uma lente diferente para a gente olhar para temas universais. Poder, moral, o que é ser diferente, o sentido da realidade. É verdade. E pensando nisso, especialmente na mistopeia, na criação de mitologias como a do Tolkien, fica uma última coisa para a gente pensar, né? O quê? O que faz uma mitologia completamente inventada, criada por uma pessoa só, ressoar tão fundo na gente, por tanto tempo, quase como se fosse real? Boa pergunta, fica aí pra gente refletir.